No tutorial de hoje, vamos utilizar estas cores de fio, uma agulha de 2,2 milímetros, também agulha de tapeçaria, cola de silicone e argola acrílica, miçangas. Vamos iniciar fazendo o nó corrediço. Na sequência, trabalho 10 correntes. Introduzo a agulha na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas. Agora, aqui dentro deste círculo, vamos fazer 20 pontos altos. Na sequência, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Vamos iniciar a segunda volta, fazendo 3 correntes. Vou inserir a agulha no próximo ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Novamente 3 correntes. E no próximo ponto, um ponto baixíssimo. 3 correntes. E um ponto baixíssimo neste próximo ponto. Repetiremos por toda a volta. Após finalizar a volta, vou inserir minha agulha aqui dentro do espaço das 3 correntes, o primeiro espaço, e faço um ponto baixíssimo. Faço uma corrente, volto neste mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Introduzo a agulha dentro do próximo espaço, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Vamos seguir fazendo um ponto baixíssimo no próximo espaço, uma corrente, volto no mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. Repita esta sequência por toda a volta.
Agora vamos fazer um acabamento. Então eu vou cortar o meu fio, deixando uma pequena sobra. E com a agulha de tapeceiro, vamos esconder essa sobra de fio por trás da peça. Com uma outra cor de fio, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Trabalho 2 correntes, já contando com a do anel mágico. E dentro dele, vamos fazer 3 pontos altos. Na sequência, vamos fazer 2 correntes, volto dentro do anel mágico, faço ponto baixíssimo. Sigo trabalhando 5 correntes. Pulo uma corrente, na seguinte, faço ponto baixo. Na próxima corrente, também faço ponto baixo. E vamos seguir fazendo 2 pontos baixíssimos para as 2 últimas correntes. Dentro do anel mágico, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos repetir novamente 5 correntes. Na segunda corrente, faço ponto baixo. Na correntinha seguinte, faço ponto baixo e sigo fazendo 2 pontos baixíssimos para as 2 últimas correntes. Dentro do anel mágico, vamos fazer um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes e aqui dentro do anel mágico, vamos fazer 3 pontos altos. Agora faço 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Vou cortar o meu fio, deixando uma sobra para o acabamento. Então, fecho o anel mágico e vou fazer o acabamento desta peça. Com a primeira peça, vamos utilizar a mesma cor de fio que acabamos de usar. Vou introduzir a minha agulha de tapeceiro dessa forma, na segunda carreira. Então, vou introduzir aqui bem perto da emenda, tá? E vou passar a agulha desta forma. Uma vez para dentro, outra vez para fora, formando um zigue-zague.
Bem aqui no finalzinho, nós vamos fazer um nó de acabamento. Você também pode fazer um laço com essa sobrinha de fio. Então, vou fazer 2 nós e cortar o excesso de fio. Depois é só colar o lacinho. Com o meu lacre da garrafa PET, a parte de baixo da tampa da garrafa, eu vou utilizar da mesma cor do meu fio. Então, inicio fazendo aqui o meu nó corrediço, prendendo na peça. E na sequência, nós vamos trabalhar 28 pontos baixos aqui dentro desta argola. Você pode fazer a quantidade que você preferir e precisar, desde que seja um número par, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui dentro da argola meus 28 pontos baixos. Após finalizar toda a minha argola, eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma corrente e vou virar o trabalho, porque eu acho que fica com um acabamento mais bonito na parte de trás da peça, esta parte. Então, após fazer a corrente, nós vamos introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, pegando as 2 alças, busco meu fio lá atrás, fico com 3 alças na agulha. Na sequência, eu vou laçar e tirar todas as alças de uma vez, fazendo um ponto médio. Agora, no mesmo espaço, vamos fazer um ponto alto. Após finalizar o ponto alto, volto no mesmo espaço e vamos fazer um ponto médio. Busquei o meu fio, fiquei com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Agora, no ponto seguinte, introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. E nós vamos repetir isso por toda a volta. Então, no próximo espaço, introduzo a agulha, faço um ponto médio, como anteriormente, volto no mesmo espaço, trabalho um ponto alto. No mesmo espaço, faço um ponto médio. Para o ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, nós vamos seguir com esta sequência por toda a volta. De forma bem simples e rápida, nós vamos finalizar a nossa peça.
Com a volta totalmente finalizada, eu vou fazer meu último ponto baixíssimo aqui no último ponto. Na sequência, vou alongar esta alça que está na agulha e já vou fazer a alça da minha decoração. Então, aqui você vai regular o tamanho que você preferir, tá bom? Na sequência, vou cortar o fio, faço um ponto de acabamento com a agulha de tapeceiro e finalizo escondendo a sobra de fio por trás da peça. Agora, pessoal, você pode utilizar miçangas ou qualquer outra coisa que você queira para decorar a sua mini guirlanda. Então, após colar as miçangas, você também pode costurar, se preferir. Pode colar um lacinho de cetim. Eu vou mostrar como fazer esse lacinho, que é de forma bem simples. Vou utilizar aqui um fio acrílico e vou fazer um lacinho para prender no topo da guirlanda. Mas, como eu falei, você pode decorar da forma que você preferir, tá bom? Então, aqui eu vou regular o meu laço, vou cortar e, na sequência, colar com cola de silicone líquido. Mas, se preferir, pode colar também com cola quente. Para este tutorial, eu vou utilizar uma argola de acrílico. Eu vou deixar aqui o tamanho na descrição do vídeo, mas se você não tiver essa argola, você pode dar algumas voltas utilizando os seus dedos. Aqui eu dei 10 voltas, tá? Para ficar mais ou menos do tamanho da minha argola. Ficou dessa forma. E aí você vai iniciar da mesma forma que a gente vai fazer aqui com a argola, tá bom? Então, aqui eu vou começar com um ponto alto. E da mesma forma, você vai fazer aqui dentro da argola. Então, eu vou laçar, busco meu fio lá atrás. Agora, eu vou laçar e vou tirar apenas uma alça. Laço novamente e tiro as duas alças, fazendo um ponto alto. Aqui dentro da argola, nós vamos fazer 60 pontos altos, que é mais ou menos o tamanho aqui da minha argola e aquele tamanho que eu passei para vocês da linha enrolada nos dedos. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos dentro da argola, já buscando essa sobra de fio para esconder aqui dentro da peça. Então, nós vamos trabalhar fazendo os 60 pontos altos dentro da argolinha.
Pronto, pessoal, aqui eu já fiz os 60 pontos altos. Introduzo a minha agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, opcionalmente, eu vou fazer um cordão com 20 correntinhas. Essas correntinhas são opcionais, tá? Na sequência, eu vou introduzir a minha agulha aqui no mesmo ponto da base. E aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou alongar o meu fio, corto e vou fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Agora, pessoal, vou trocar de cor, vou utilizar a cor branca, tá? Vou laçar, passo por dentro do primeiro ponto, faço uma corrente, volto aqui no mesmo ponto da base e faço um ponto baixo. Na sequência, trabalho duas correntes. Uma, duas. Laço meu fio por duas vezes, introduzo a agulha no mesmo espaço, busco o fio lá atrás, fico com 4 alças. Agora vou laçar, vou tirar de duas em duas por 3 vezes, fazendo um ponto alto duplo. Laço novamente por duas vezes, volto no mesmo espaço e repito ponto alto duplo, laçando e tirando de duas em duas alças por 3 vezes. Vamos prosseguir fazendo aqui no mesmo espaço 5 pontos altos duplos no total. Agora estou no terceiro ponto. Vou fazer o quarto ponto. Agora o quinto ponto alto duplo. Na sequência, vou pular 2 pontos da base e no ponto seguinte vou fazer ponto baixíssimo. Pulo um ponto, no seguinte faço ponto baixo, faço 2 correntes e aqui no mesmo espaço trabalho 5 pontos altos duplos. Pulo 2 pontos da base
E no ponto seguinte, faço ponto baixíssimo. Pulo um ponto, no seguinte faço ponto baixo e vou seguir repetindo tudo que já fizemos anteriormente por toda a volta. Aqui no final eu vou introduzir a minha agulha na segunda corrente inicial e vou fazer ponto baixíssimo. Faço um acabamento com agulha de tapeceiro. Com uma nova cor de fio, vou fazer o anel mágico, na sequência 4 correntes. Dentro do anel mágico, vamos fazer 5 pontos altos duplos. Faço 4 correntes. E um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faço 4 correntes. Dentro do anel mágico, faço 5 pontos altos duplos. Faço 4 correntes. Dentro do anel mágico, faço ponto baixíssimo. Deixo uma pequena sobra para acabamento da peça.
Com o fio da mesma cor do laço e a agulha de tapeceiro, nós vamos começar aqui bem no início, introduzindo a agulha pegando 3 pontos. Deixe uma sobra de fio. Agora pulo 2 pontinhos e novamente introduzo pegando 3 pontos e vou seguindo essa sequência. 2 pontos, 3 pontinhos. Dessa forma por toda a volta. Pronto, gente, aqui no finalzinho eu vou dar 2 nozinhos e aqui não tem problema desse nozinho ficar aparente, porque nós vamos colocar o lacinho bem aqui em cima. Vou iniciar com o fio na cor branca, faço o anel mágico. Trabalho 3 correntes, já contando com esta primeira do anel mágico. Agora, dentro do anel mágico, vamos fazer mais 15 pontos altos e vamos ficar com um total de 16 pontos, já contando com estas 3 correntes iniciais. Para prosseguir, vamos cortar o nosso fio, deixando uma pequena sobra para acabamento. Fecho totalmente o anel mágico e com a agulha de tapeceiro, vamos fazer o acabamento desta sobra de fio. Agora, com o fio na cor verde, vou iniciar buscando o meu fio, introduzo a agulha em qualquer um dos pontos e aqui faço 4 correntes. Laço meu fio por 2 vezes, venho no próximo ponto, introduzo a agulha, busco meu fio lá atrás. Agora vou laçar, tiro 2 alças, laço novamente, tiro mais 2 alças. Fico com 2 alças na agulha. Na sequência, nós vamos laçar por 2 vezes novamente. Venho no próximo ponto, busco meu fio lá atrás, laço, tiro 2 alcinhas, laço novamente, tiro mais 2 alças e agora ficamos com 3 alças na agulha. Na sequência, eu vou laçar e tirar todas as alças, fazendo 3 pontos altos duplos fechados juntos. Agora faço 6 correntes de separação. Laço meu fio por 2 vezes, venho no mesmo ponto que eu fiz o último ponto alto duplo, introduzo a agulha, busco meu fio lá atrás, laço, tiro 2, laço, tiro mais 2, fico com 2 alças na agulha. Laço por 2 vezes, venho no ponto seguinte, busco meu fio, vou laçar e tirar 2 alças,
laço novamente, tiro mais 2 alças. Fico com 3 alças na agulha. Agora, pela última vez, laço por 2 vezes, venho no próximo ponto, busco meu fio lá atrás, laço, tiro 2 alças, laço, tiro mais 2 alcinhas, fico com 4 alças na agulha. Agora, vou laçar, tira todas as alças, fazendo 3 pontos altos duplos, fechados juntos. Faço 6 correntes de separação. Sigo laçando por 2 vezes, volto no último ponto trabalhado, introduzo a agulha e faço um ponto alto duplo incompleto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Laço novamente por 2 vezes, venho no ponto seguinte e vou repetir. Tiro 2 alcinhas, tiro 2. E pela última vez, laço por 2 vezes, venho no ponto seguinte, laço, tiro 2 alças, laço, tiro 2. Fico com 4 alças, laço, tiro todas de uma vez, fechando os pontos, e vou repetir por toda a volta até ter 8 repetições no total. Pronto, pessoal, fiz aqui as 8 repetições e fiz o acabamento do fio verde. Ficou desta forma. Agora, peguei um pedaço de arame e fiz um círculo do tamanho da minha peça. Esta parte aqui para o fechamento, utilizei um pouco de durex. Ficou desta forma. Agora, com o fio na cor branca, faço o nó corrediço e deixo na minha agulha. Vou pegar a minha peça juntamente com o arame e vou introduzir a agulha bem aqui no espaço das 6 correntes da carreira anterior. Aqui dentro, vou fazer 7 pontos baixos, já costurando o arame junto com os pontos. Vou prosseguir fazendo 7 pontos para cada espaço das correntes. Então, já pulo aqui para o próximo espaço e sigo fazendo 7 pontos baixos. Desta forma, por toda a volta. E assim, vamos cobrir completamente o arame. E este arame é totalmente opcional. Faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto e para a próxima volta vamos iniciar fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui no mesmo espaço. Ainda utilizando o fio na cor branca, nós vamos fazer 4 correntes. Alongo a alça e agora, com uma nova cor de fio, vou utilizar a cor vermelha com nó corrediço
No próximo ponto, faço ponto baixo. Após fazer um ponto baixo, vamos fazer 4 correntes. Alongo a última alça e vou voltar novamente para a cor branca. Passo a cor branca na frente da vermelha e no próximo ponto faço ponto baixo. Ainda com a cor branca, trabalho 4 correntes. Deixo esta cor de fio e volto novamente para a cor vermelha. Passo essa cor na frente da branca e no próximo ponto faço um ponto baixo. Faço 4 correntes. Retiro a minha agulha deste fio e volto com a cor branca. Vou fazer isso por toda a volta. Deixe os fios bem separados. Após finalizar toda a volta, vou fazer o último ponto baixo bem aqui no primeiro ponto. Então, vou trabalhar com a cor vermelha, bem aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Corto esta cor de fio e faço um acabamento. Com o fio na cor branca, eu vou fazer o mesmo acabamento que eu fiz aqui com o vermelho. Então, faço o último ponto baixo. E agora, você não precisa cortar este fio. Aqui eu vou fazer algumas correntes e estas são opcionais. Depende da orientação da sua peça. Para iniciar, vamos fazer o anel mágico. E dentro dele vamos trabalhar 5 pontos baixos. Fecho o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e aqui no primeiro ponto introduzo a agulha, busco o fio lá atrás, vou laçar e tirar todas as 3 alças. Aqui no mesmo espaço vamos trabalhar 3 pontos médios, como anteriormente. Segundo ponto médio, terceiro e último ponto médio. Faço uma corrente e um ponto baixíssimo no mesmo espaço. Faço uma corrente, laço. No próximo ponto, vamos fazer 3 pontos médios.
Aqui no mesmo espaço, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo. Vamos seguir desta forma por toda a volta. Por fim, vamos cortar o fio, deixando uma pequena sobra. Com a agulha de tapeceiro, levo esse fio para a parte de trás. Agora vou colocar uma pérola bem aqui no meio da peça. Faço 6 flores no total. Para continuar, com o fio vermelho, faço o nó corrediço ou nó inicial e na sequência trabalho 9 correntes. Pulo a primeira corrente, na seguinte faço ponto baixo e vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada corrente da base e no fim vamos ter 8 pontos baixos. Faço uma corrente, viro o trabalho e vou introduzir minha agulha apenas na alça de trás de cada um dos pontos, em BLO. Agora vamos seguir repetindo a carreira número 2 até a carreira 6. Agora, com um pedaço de fio da mesma cor, vamos fazer o acabamento da parte do meio. Então, centralizo bem o meu fio e dou algumas voltas.
vamos precisar de uma argola de acrílico de 5 centímetros, mas por acaso, se você não tiver em mãos, você pode utilizar essa técnica com o fio passando por seus dedos. Podem ser os 4 dedos ou 3. Essa peça você pode fazer do tamanho que você preferir, tanto a quantidade das flores, como o tamanho do laço e o tamanho da argola. Então, vai ficar mais ou menos do tamanho. E na sequência, vamos proceder da mesma forma para os dois tipos. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha, busco o fio, faço uma corrente e na sequência vou fazer pontos altos até completar totalmente a volta. Não precisa de um número exato de pontos. O importante é que você preencha bem a sua argola, seja feita com fio ou argola de acrílico. Então, da mesma forma, eu vou preencher a minha argola de acrílico. Ficará desta forma. Na sequência, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Agora, opcionalmente, trabalho 20 correntes. Faço um ponto baixíssimo aqui no mesmo espaço. Com a agulha de tapeceiro, vamos esconder o fio por trás da peça. E aqui você pode fazer o modelo que você preferir, com as flores e também com os laços. Cole tudo com cola de silicone e dessa forma já estará pronto. Bom, pessoal, esse é o resultado do nosso vídeo de hoje, com várias ideias de guirlandas natalinas, super fofas e também bem rápidas e fáceis de fazer.
Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo!